Olá pessoal, sou Luiz Eduardo do Strategic Invest e vamos fazer uma análise da semana que passou, a última semana. Começando pelo Ibov, fechou a semana numa leve alta de 0,41. Ela está fazendo uma congestão nessa resistência 54.991. Então passou a semana quase toda nesse nível. Olhando no mais longo prazo, o Ibov vem numa tendência de baixa que se iniciou lá para outubro, novembro do ano passado e se acentuou em abril. A queda se acentuou em abril desse ano. Voltando no curto prazo, para fazermos uma projeção, vamos utilizar a retração de Fibonacci para essa última perna de baixa. Então verificamos que ela chegou nesse fundo em 49,65 aproximadamente, que é bem próximo do seu valor mais baixo desse ano, e veio se recuperando. Colocando uma retração de Fibonacci, ela está atualmente no nível 61,8 da retração de Fibonacci, que está por volta de 54.978, que era essa resistência que havíamos falado. Então o que podemos esperar? Se ela romper esse nível, ela vai buscar inicialmente, ela vai encontrar inicialmente essa resistência em 57.559 para chegar nessa resistência principal em 58.616 aproximadamente. Ela tem que romper essa resistência para reverter essa tendência atual de longo prazo, de baixa para alta. E no curto em baixa, ela vai encontrar essas resistências, que são os níveis de 50% e 32,8 de Fibonacci. Rompendo esses dois níveis, ela vai buscar novamente esse fundo em 49.565. Petrobras fechou a semana com uma queda de menos 1,88. Como havíamos falado na semana passada, ela vinha num movimento lateral entre o suporte em 19,69 e a resistência em 20,96. Ela rompeu esse suporte, projetou a altura desse retângulo aqui para baixo, fez um fundo em 17,89, se recuperou, encontrou novamente essa resistência, esse suporte que agora é uma resistência, e começou a voltar. Olhando mais no longo prazo, Petrobras vem numa tendência de baixa que se iniciou lá para novembro, dezembro de 2009. Esse fundo em 17,89 que falei foi o ponto mais baixo nesse ano, coincide com a linha inferior desse canal de baixa de longo prazo. E o que podemos esperar no curto prazo? Traçando uma retração de Fibonacci para pegando essa última perna de baixa e traçando o Fibonacci, retração de Fibonacci, nós vamos verificar que o nível 61,8 de Fibonacci é aproximadamente exatamente essa resistência que falamos em 19,69. Então ele já atingiu seu objetivo de alta de curto prazo, quando ele chegou nesse nível dessa resistência, e vem corrigindo. Até onde vai essa correção? Aplicando novamente Fibonacci, agora pegando essa perna de alta, verificamos que ele já corrigiu
até o nível 61,8 de Fibonacci, ele retraiu até esse nível, ou seja, ele já atingiu o seu objetivo de baixa de curto prazo e vem se recuperando. O objetivo agora é voltar para esse suporte, essa resistência em 19,69 e vamos ver como ele vai se comportar. Rompendo essa resistência, ele vai voltar a esse retângulo que ele estava anteriormente e vai buscar o 20,96. Ele terá que romper esse nível em 20,96 para reverter essa tendência atual de longo prazo de baixa para alta. Petrobras terminou Vale terminou a semana em forte queda, 5,69. Após ela atingir essa linha inferior do canal de baixa de longo prazo, ela se recuperou, fez um novo topo e está corrigindo, voltando. Na verdade, no curto prazo ela está está oscilando numa formação em triângulo simétrico. O que quer dizer isso? Ela está indefinida, ela tem que romper um dos lados desse triângulo para definir a sua tendência, para onde ela quer ir. Então, se ela romper a parte de cima, ela vai buscar esses níveis mais altos. Rompendo a parte de baixo, ela pode buscar os níveis inferiores desta ação. Olhando mais no longo prazo, ela havia atingido esse forte suporte em 34,67, foi o seu valor mais baixo esse ano. Ela vem numa tendência de baixa de longo prazo que se iniciou lá para novembro, dezembro do ano passado. E no curto prazo, traçando Fibonacci, verificamos que ela já atingiu seu objetivo de alta de curto prazo no nível 61,8, que está por volta de 40,6, que é esse topo que ela fez, e vem corrigindo. Traçando uma retração de Fibonacci agora nessa correção que ela fez de curto prazo, verificamos que ela já atingiu seu objetivo de baixa de curto prazo, que estava por volta de 37,67. Ela ameaçou romper e voltou, fez um novo fundo aqui embaixo. Então, o que podemos esperar? Como ela fez um candle de alta, ela buscar o nível 38,69, a resistência em 38,69. Rompendo essa resistência, ela vai encontrar a próxima resistência em 40,39. E para reverter toda essa tendência de longo prazo de baixa para alta, ela vai ter que subir bastante, vai ter que romper esse nível de resistência em 44,13. Enquanto isso não ocorrer, ela continua numa tendência de longo prazo de baixa. A grande campeã da semana foi a Telemar, com mais 14,53. Após ela atingir esse suporte em 35, 125, 36, ela veio corrigindo, corrigiu forte durante a semana. Chegou próximo dessa resistência em 44,649 e está fazendo uma acumulação, uma congestão nesse nível. Olhando mais no longo prazo, ela vem numa tendência de baixa que se iniciou lá para maio, meados de maio aproximadamente desse ano. Traçando uma retração de Fibonacci para essa perna de baixa, nós verificamos que ele já atingiu o seu objetivo de alta de curto prazo, que estava por volta de 40,82. Ameaçou romper
e na sexta-feira fechou com um candle acima, indicando que ele rompeu esse nível e podendo buscar agora essa resistência em 44,52. Rompendo essa resistência, ela ganhará forças para reverter essa tendência de médio e longo prazo de baixa para alta. Grande campeã do mês está com a Gol, com mais 24,8. Ela após atingir esse fundo em 9,37 e veio se recuperando. Gol vem numa tendência de baixa de longo prazo que se iniciou lá para novembro, dezembro do ano passado. No curto prazo, colocando a retração de Fibonacci para essa perna de baixa, nós verificamos que ela corrigiu em alta até o nível 50% da retração de Fibonacci, que estava por volta lá de 13,12, 13,4. Voltou, fez um novo fundo em 9,37 e está retornando para esse mesmo nível em 13,12. O objetivo de curto prazo seria 14,82, que é o nível 61,8 de Fibonacci. Ele rompendo esse nível, ele vai buscar 20,39, que é a resistência que ele tem que romper para reverter essa tendência de baixa para alta, tendência de longo prazo. E em baixa, ele está aqui fazendo uma congestão nesse nível em 12,17. Se ele retornar, ele vai buscar voltar para esse suporte em 9,37. Grande campeã do mês continua sendo a Redcard, com mais 45,35. Ela após atingir essa resistência em 29,79, ela vem oscilando numa formação de triângulo simétrico, fazendo uma flâmula. Isso é um indício de tendência de alta. Então ela rompendo a linha superior desse triângulo simétrico, ela pode projetar esse mastro para cima. Então, olhando mais longo prazo, após ela atingir esse nível em 29, que é o mesmo desse nível, ela está se aproximando do topo histórico desse papel, que está por volta de 30,83. Então ela rompendo no curto prazo, ela rompendo essa linha superior desse triângulo simétrico, ela pode romper o seu topo histórico e buscar novas altas. E em baixa, ela vai buscar esse suporte em 27,14. Mas como eu disse, a força maior, a perspectiva é de alta, a probabilidade dela romper para cima é maior. Pessoal, é o que tinha para hoje. Como eu falo todas as semanas, a estratégia nossa indicada para os papéis vistos, assim como todas as ações que compõem o índice Bovespa, você encontra no nosso guia de estratégias para investimentos em ações. Esse guia ele está na nossa página de análises, é uma área restrita para assinantes, e para que você conheça, nós estamos concedendo 7 dias gratuito. Como muita gente pergunta, qual o desempenho que nós estamos tendo com nossas estratégias, então eu preparei, já está no site, preparei uma tabela onde eu coloco alguns desempenhos. Vamos colocar. Então aqui vemos, ela já está no site, como eu já disse, B2W, conseguimos 41,7. Esse foi um desempenho na baixa.
É um papel que caiu muito mais do que isso, acho que caiu por volta de 60% só esse ano. Então nós conseguimos pegar uma boa parcela dessa queda, operando na baixa, ganhando na baixa. Conseguimos 41,7. Gerdau 37,9, Siderurgia Nacional 37,5, são todos papéis que caíram muito, que nós operamos na baixa. Petrobras 23,40, é um papel também que nós estamos indicando venda desde o começo do ano. E pegamos uma parcela dessa queda, na verdade ela caiu até mais do que isso. Em alta conseguimos a Cielo 23,7, ela já subiu esse ano por volta de 35%, conseguimos pegar 23,70 com nossas estratégias. A TIM 22,60 em alta, a Telesp 14% também operando em alta a maior parte do tempo. Então esses são valores brutos, né, de 3/1 desse ano até 30/9, 30 de setembro, com fechamento de 30 de setembro, e operando no sentido da tendência, ou seja, comprando em tendência de alta e operando vendido em tendência de baixa, e limitando eventual perda em todas as operações a 2%, ou seja, o seu risco na nossa estratégia é sempre limitado a 2%. Pessoal, espero vocês para conhecer a nossa estratégia. Tem muitos investidores que já estão utilizando, seja para como a estratégia inteira, como mais uma opinião, no caso de quem já tem experiência, e ele serve realmente como um guia, onde você, em poucos minutos, você tem uma visão geral do mercado. Era isso que tinha para hoje. Obrigado pela sua atenção, boa semana e bons negócios.